Eu quero falar com vocês agora sobre uma situação que me deixou atônito ontem à noite, que foi aquele ataque repentino. É claro que é uma zona de crise, né? Mas foi um ataque repentino, sem aviso, sem autorização, sem nada, de Estados Unidos e Reino Unido contra o Iêmen, contra alvos dos Houthis, né? Vamos olhar aqui na tela, então, vamos ler diretamente da Carta Capital. O que são os Houthis, grupo-alvo dos Estados Unidos e Reino Unido em ataques no Mar Vermelho e Iêmen? O grupo surgido nos anos 90 vem atacando navios contra a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. André Lucena na Carta Capital. Desde o último mês de novembro, um grupo de rebeldes vem fazendo ataques a navios no Mar Vermelho. O motivo tem relação com a grave crise militar geopolítica no Oriente Médio. São protestos contra a guerra entre Israel e Hamas em uma forma de pressionar o governo Benjamin Netanyahu a parar com os ataques na faixa de Gaza. Esse ataque ele foi tão repentino, como diz o Marf aqui, que pegou até o Congresso dos Estados Unidos de surpresa. E isso pode sim decretar o fim da era Biden, né? Pode ser um dos gatilhos para justificar uma não reeleição do Biden. Afinal, ele se excedeu ao não ter autorização sequer do Congresso americano para um ataque, né? Esse grupo chama-se Houthis, uma organização de origem muçulmana xiita surgida no norte do Iêmen na década de 90, que ao longo dos anos ganhou força como barreira de oposição aos judeus e aos Estados Unidos na região. O grupo conta com apoio do Irã. Na noite da última quinta-feira, 11, Estados Unidos e Reino Unido promoveram ataques a rebeldes Houthis no Iêmen. Pelo menos 5 pessoas morreram e 6 ficaram feridas na ofensiva que envolveu caças e mísseis Tomahawk. Segundo o presidente norte-americano Joe Biden, o vulgo Leslie Nielsen norte-americano do momento, a operação atingiu com sucesso alvos Houthis e contou com o apoio da Austrália, do Bahrein, do Canadá e dos Países Baixos. Diz ele, mas quem já viu ele caducando não dá para ter certeza, né? Na visão de Biden, as ações do grupo no Mar Vermelho se as ações do grupo no Mar Vermelho seguirem, ele não hesitará em ordenar outras medidas para proteger os Estados Unidos e o comércio internacional. Tecnicamente, ele poderia até ser empichado por isso. Pois é, né? Duvido, mas... Nesse contexto, os ataques dos Houthis na região têm alvo certo. Navios que passam pelo Mar Vermelho, uma importante rota do comércio global. Em novembro, por exemplo, uma embarcação da Noruega foi atacada por um míssil na costa do Iêmen. No mesmo mês, um grupo sequestrou um cargueiro conhecido como Galaxy Leader, de uma empresa israelense. Os Houthis dizem que qualquer navio a caminho de Israel deve ser atacado, até que se autorize que mais alimentos e medicamentos sejam levados para a faixa de Gaza. Ora, quem diria que lutar por humanidade, né, tornaria essas pessoas alvos dos Estados Unidos, não é mesmo? Quem diria que lutar por alimentos e medicamentos na faixa de Gaza tornaria essas pessoas alvos de Joe Biden, não é? Vejam vocês. Na última terça-feira, dia 10, Estados Unidos e Reino Unido confirmaram que abateram 21 drones e mísseis dos Houthis que tinham como destino as rotas marítimas internacionais do sul do Mar Vermelho. Esse seria, segundo o Reino Unido, o maior ataque dos Houthis na região até o momento. Quem são os Houthis e qual o papel do grupo na disputa geopolítica? Vamos ver aqui na visão da Carta Capital. O surgimento do grupo, como mencionado, remonta aos anos 90. À época, o objetivo era derrubar o presidente Ali Abdullah Saleh no Iêmen, que se mantinha no poder desde 78. No fim, Saleh governou a região até 2012. Naquele período, a região era dividida
e o processo de unificação só aconteceria tempos depois. Os fundamentos do grupo não são apenas políticos, mas também religiosos. Os Houthis foram formados por um grupo de adeptos ao zaidismo, uma linha xiita do islamismo, que vivia no norte do Iêmen. Significa dizer que as palavras de ordem do grupo obedecem a uma orientação radical a respeito dos problemas na região. Deus é o maior, morte à América, morte a Israel. Maldição aos judeus, vitória do Islã. São algumas das expressões que compõem os ditames do grupo. Outra maneira de se referir aos Houthis é por meio da expressão Ansar Allah, partidários de Deus. A postura anti-Ocidente e anti-Israel foi sendo mantida ao longo dos anos. Não à toa os Houthis ganharam popularidade ao se apresentar como o eixo de resistência à postura norte-americana depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Um capítulo importante da história dos Houthis, entretanto, tem relação com um fato histórico recente, a guerra no Iêmen. O conflito teve início justamente quando os Houthis saíram do norte com destino à capital, Sanaa, em 2014. A ideia era derrubar o governo. Os protagonistas, por outro lado, foram ganhando força à medida que a guerra avançava. Em 2015, por exemplo, a Arábia Saudita, com o apoio dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos, entrou em conflito apoiando o governo, que tinha ido para o sul do território do Iêmen. É claro, né? Do ponto de vista geopolítico, a guerra no Iêmen, que ainda segue, passou a ser, na prática, uma disputa entre a Arábia Saudita e Irã. Este, como mencionado, tem ligação com os Houthis. Guerras por procuração, né, gente? Vamos ferrar o território do vizinho e deixar o nosso ileso. Já sob o ângulo humanitário, a ONU considera que atualmente a guerra no Iêmen é o desastre humanitário mais grave em curso. Eu acho que está quase perdendo para a Palestina, hein? Estima-se que o conflito, que está prestes a completar uma década, foi responsável pelo deslocamento forçado de 4,5 milhões de pessoas. Está maior. Cerca de 80% da população vive na pobreza. Apesar de tudo, um cessar-fogo chegou a ser acertado em abril de 2022, devendo valer por 6 meses. De fato, a medida foi cumprida e, a despeito da passagem do período de trégua, os combates armados são praticamente inexistentes hoje em dia. O que não significa dizer que os conflitos, olhando o termo sob um sentido amplo, pararam, principalmente por conta da guerra entre Israel e Hamas. A disputa recente deu fôlego às ações dos Houthis, que passou a agir no Mar Vermelho. Boa noite, Vanessa. Grande abraço, obrigado pela presença. Ajudem o canal aí, gente, se vocês puderem, manda superchat, mandem pix para ajudar o canal, forademocrata@gmail.com. Sejam membros para fortalecer o nosso trabalho e garantir que ele se mantenha, tá? Temos metas para atingir para poder continuar esse trabalho. André Lucena, estagiário da Carta Capital, fez uma matéria muito boa, muito boa. Tentou trazer com alguma completude aqui a situação dos Houthis e o papel deles nesse conflito no Iêmen. Vejam vocês, né? Rebeldes que lutam por comida, água e medicamentos para a faixa de Gaza. E, é claro, estão sendo atacados de forma coordenada por Estados Unidos e Reino Unido, sendo que os Estados Unidos, nesse contexto, estão atuando no caminho da ilegalidade, estão atuando de forma ilegal num país estrangeiro, já que sequer a autorização do próprio Congresso do seu país tiveram. Algo a se pensar, não é mesmo, Joe Biden? Quem diria, né? Quem diria que nós teríamos esse tipo de situação ainda em pleno 2024? Terrível, terrível.